Paz do Senhor amado, bem-vindo de volta aos personagens da Bíblia. Pega sua Bíblia, pega seu caderno de estudos, seu lápis, sua caneta, ore ao Senhor e venha conosco. Vamos tratar de mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar de Rúben, o primeiro dos 12 filhos de Jacó e o primeiro a constituir as chamadas 12 tribos de Israel. Aqui vocês estão vendo ao lado, eu vou colocar assim todos os 12, eu estou colocando aqui ao lado o símbolo, né, da bandeira de Rúben. Então, em todo acampamento, toda vez que a tribo acampava, ela tinha esse símbolozinho. Esse símbolo era utilizado não só no acampamento, como também na marcha. Rúben, está aqui a escrita, como se lê, né, como se escreve em hebraico, e significa eis aqui o filho. Rúben, na verdade, é o primeiro filho de Jacó, é o primogênito de Jacó. Jacó teve este filho com Lia. Só para lembrar rapidamente da história, Jacó se enamora de Raquel e ele combina então trabalhar 7 anos para casar-se com Raquel. No dia do casamento, o pai, em vez de entregar Raquel, que era a filha mais nova, entrega Lia, que é a filha mais velha, dizendo que este era o costume do lugar. E aí o que acontece? Jacó se propõe a trabalhar mais 7 anos por Raquel. Então, do casamento, naquela época era possível casar com 2 ou mais esposas, né? Então, do casamento de Jacó com Lia, sua primeira mulher, a irmã mais velha, né? Ele tem o primogênito de nome Rúben. Bom, Rúben tem algumas características aqui. Então vamos ver 2 coisas, uma não muito boa e a outra boa, né? Em relação à sua índole, nós vamos perceber que Rúben comete um dos grandes pecados. Era uma coisa assim proibida, era uma coisa imperdoável o caso dele ter uma relação com Bila. Mas quem era Bila? Bila era, na verdade, uma das concubinas de Jacó. Poxa, Helene, mas ele já não era casado com 2 mulheres, com Lia e com Raquel? Sim, ele era casado com Lia e com Raquel. Entretanto, como Raquel não podia ter filhos, a regra daquela época, o costume daquela época, é que a mulher que não podia ter filhos, ela deveria conseguir dar ao seu esposo uma outra pessoa, uma serva, que pudesse ter filhos no seu lugar. Então, o que acontecia? A serva de Raquel foi dada para Jacó, para que ele, através dela, desse filhos a Raquel. A mesma coisa aconteceu com Lia. E Lia também lhe deu a sua serva. Uma vez que ela deixou de ter filhos, ela deu a sua serva. De tal maneira que Jacó, ele tinha 2 esposas, Lia e Raquel, as 2 irmãs, mais velha e mais nova, e as concubinas, Bila e Zilpa. O que acontece é que Rúben se envolve com Bila, que era a concubina do seu pai, e isso era um pecado imperdoável. Isso fez com que Rúben, o filho mais velho, o primogênito, perdesse o direito à primogenitura. Jacó tirou dele esse direito, porque o pecado era muito grande. De qualquer forma, ele tenta remediar-se na vida, emendar-se na vida, e no episódio de José, um dos filhos mais novos, é o filho de Raquel, um filho amado, querido por Jacó, e que era odiado por seus irmãos, exatamente porque Jacó gostava muito de José. Os irmãos, eles armaram para José, tentando matá-lo. E Rúben intercede e ele faz com que a ideia de morte em relação a José se mude. E eles acabam só vendendo José.
porque Rubem acaba defendendo. E depois esse José, a história vocês lembram, ele acaba indo para o Egito, ele acaba sendo governador do Egito, e quando a fome atinge toda a região, os filhos de Jacó vão até o Egito para buscar comida. E aí o que acontece é que José, tentando dar uma lição nos seus irmãos, ele exige a presença de Benjamim. E é Rubem quem se coloca como maior protetor de Benjamim neste caso, porque ele viu a situação anterior, então ele se coloca, aí sim, como irmão mais velho e toma a frente, toma as atitudes necessárias para proteger Benjamim no Egito. Né? Como nós vimos, ele acaba perdendo o direito de primogenitura. Então, tanto a herança em termos materiais como a espiritual lhe é retirada. Ele não ganha isso. Ele tem 4 filhos e desses 4 filhos formam-se 4 clãs, 4 famílias muito grandes. De tal maneira que, depois, quando eles saem do Egito, depois do cativeiro egípcio, né, ele, óbvio, já morto, mas os seus descendentes saem num total de 45.500 homens. Esse é o resultado do primeiro censo que foi feito logo depois que eles saíram do Egito nas suas peregrinações pelo deserto. Um pouco antes deles entrarem, 40 anos depois, um pouco antes deles entrarem na terra prometida, um segundo censo indica que eles diminuíram e eles estão em 43.700 homens. Em verdade, ele não assume terras da terra prometida, ele fica antes, ele não atravessa o Jordão para tomar terras lá em Canaã. Ele fica antes, ele fica do lado leste do Jordão. A gente vai mostrar no mapa onde é que ficava a sua terra. Quando Jacó morre, e isso era cultural, toda vez que o patriarca, o pai, morre, ele reúne os filhos e dá a bênção. Então, quando Jacó morre, ele reuniu os filhos e ele disse de Rubens que ele tinha força, que ele tinha vigor, que ele era excelente em alteza, em poder. Ele era o primogênito. Só que ele estava retirando a sua primogenitura por conta da sua impetuosidade e por conta do pecado que ele cometeu com Bila e que foi imperdoável. Portanto, ele perdia a primogenitura. Jacó tira dele a primogenitura. Quando os sacerdotes foram constituídos na roupa do sacerdote, do principal, do sumo sacerdote, havia um peitoral de ouro com pedras engastadas. Cada pedra representava uma das 12 tribos. E a pedra de Rubem é essa aqui, o chamado sárdio. Então ele ficava no peito do sumo sacerdote. Quando as tribos acampavam, olha lá, ele perdeu o direito de primogenitura. Então ele perdeu o lugar de honra que deveria estar aqui. O tabernáculo está aqui, a abertura do tabernáculo está aqui, e se você observar, o lugar de honra está para Judá. Então ele fica aqui do lado, numa posição um pouco abaixo, tá? Exatamente porque ele perdeu o direito de primogenitura. Então, quando as tribos se assentavam no acampamento, Rubem ficava neste ponto aqui. Quando eles andavam, toda vez que levantavam o acampamento, quando eles estavam em movimento, se você observar, vinham os levitas, 3 tribos, os gersonitas com o tabernáculo, né, os gersonitas e os meraritas, e aqui você vai observar a tribo, né, de Rubem encabeçando este grupo aqui de Simeão e de Gade. E para finalizar, nós temos aqui o local onde Rubem ficou assentado. Né? Então, todas as outras tribos, exceto Rubem, Gade e meia tribo de Manassés, elas vieram para cá, para o Canaã. Ele não, ele ficou aqui, nesta região aqui. Ele estava
com os amonitas de um lado, os moabitas do outro lado, Edom mais para baixo. Então ele ficou numa posição bem difícil em termos estratégicos, tá? Então ele ficou nesta posição aqui. Amém, amado? Bons estudos. Fica com Deus.